Olá, boa tarde a todos. É com enorme agrado que recebemos esta exposição dos Prémios Espaços Amigáveis e Inclusivos 2023. É uma exposição itinerante que tem corrido o país e continuará a correr o país, não é? E já esteve no Alentejo e no Porto, assim, e agora temos hoje o privilégio de inaugurar a exposição que nos permite dar aqui uma perspectiva, eu acho que muito informada com a exposição, daquilo que foram as diferentes categorias e os vencedores. Hoje temos o privilégio de ter o Vítor, que foi premiado na categoria 3, é isso, não é? Não estou errado, com os acessos mecânicos ao Castelo de Leiria, o Vítor Santos Cruz e o Tiago na categoria 1, 2. Categoria 2, não fiz bem o trabalho de casa, com o Centro Equestre, no Porto. Não vou alongar muito mais, eu faço o convite à visita da exposição, que irá estar aqui ainda durante algum tempo, mesmo aqueles que não tiveram oportunidade poderão com certeza convidar amigos e conhecidos a poder visitar. A Ordem estará sempre de portas abertas a este tipo de iniciativas e naturalmente que é um agrado para a secção poder ter este privilégio de em viva voz, podermos vos ouvir naquilo que é os vossos dois projetos e naturalmente na crença de que outros portugueses possam vir a ser premiados em premiações futuras da UIA, e isso é naturalmente revelador da qualidade da nossa arquitetura, que hoje está aqui bem patente e nesse sentido fica o convite à visita à exposição. Muito obrigado por este vosso esforço, também foi um esforço poderem estar aqui hoje. Ficamos muito agradecidos e naturalmente que é um enorme orgulho inaugurar esta exposição. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu encontro-me aqui porque sou representante da Ordem dos Arquitetos no grupo AFA, que é o Architectural for All. É um grupo da União Internacional de Arquitetos que, no fundo, constitui uma rede global de arquitetos que têm interesse comum e, em particular, no desenho de ambientes construídos acessíveis e inclusivos. Este grupo tem 2 co-diretores a nível global, 5 regiões, nós fazemos parte da região 1, é a região da Europa, tem agregado 64 membros e pertencem a este grupo 42 países. Os princípios e objetivos que estão inerentes ao trabalho que é desenvolvido por este grupo AFA é exatamente aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje, encorajar a promoção de políticas que promovam a diversidade, a equidade e a inclusão, partilhar boas práticas e inovação, também trabalhar com as Nações Unidas naquilo que é a tarefa de alcançar cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, acima de tudo compreendidas por todos. Defender políticas de integração, quer a nível local, regional e internacional. Promover a divulgação e formação através de boas práticas, exatamente junto dos estudantes de arquitetura, junto dos arquitetos e professores. Portanto, é um ótimo momento até para trazer grupos de estudantes aqui à sede para assistirem e terem presente esta exposição. Também é o objetivo envolver as comunidades locais, participar nos congressos da União Internacional de Arquitetos e organizar seminários e conferências, como já foi feito em 2022 aqui pela Ordem dos Arquitetos no Porto,
e foi feito um seminário que até tivemos a presença do Vítor connosco. E como hoje estamos aqui para promover a premiação envolvendo naturalmente os arquitetos e desafiando-os na promoção de espaços de qualidade com elevado nível de desenho universal. Este prémio, o Friendly and Inclusive Spaces de 2023, teve 116 projetos submetidos de 37 países. Nós tivemos o privilégio de ver 2 trabalhos portugueses reconhecidos que vão estar aqui hoje. Isto é extremamente interessante e importante percebermos. Na altura, as obras deveriam ter sido construídas até 2018 e há também uma orientação para teses de investigação. Há um espaço para este momento e essas teses deveriam ter sido feitas até 2016. Bom, vamos então entrar aqui, já ouvimos o Pedro a falar em categorias, são então 4 as categorias desta exposição e do prémio. São elas então novos edifícios, edifícios históricos e reabilitados, espaços públicos e então a componente da investigação. Pronto, em cada categoria foi destacado um trabalho e entretanto foram atribuídas menções honrosas. Portanto, vamos ter então a oportunidade de ver trabalhos distinguidos de diferentes partes do mundo. Da China, Peru, Irlanda, Bangladesh, Reino Unido, França, Malásia e os 2 portugueses. O que eu destacaria acima de tudo é a diversidade de trabalhos expostos, de soluções, em que o objetivo principal é realmente promover a qualidade de vida das populações, quer estejamos no Bangladesh ou na Irlanda, num centro de acolhimento para mulheres e crianças ou num hospital reabilitado. Portanto, há todo aqui um conjunto diverso face à cultura e às circunstâncias de cada país, mas a verdade há um tema comum que concretiza este desafio, que é realmente a promoção de espaços com qualidade e a promoção da qualidade de vida das pessoas. Esta exposição teve, em primeiro momento, patente em Copenhague, na Dinamarca, em 2023, no momento em que se fez o Congresso da União Internacional de Arquitetos, e está a ter uma itinerância. Já esteve na Irlanda, Filipinas, Egito, Hong Kong, Itália, Grécia, México. Portugal está-se a destacar porque estamos a fazer uma itinerância nacional. Como o Pedro já referiu, Porto e Évora já acolheu esta exposição, agora Lisboa. E prevê-se que estejamos também com ela nos Açores, na Madeira e ainda estamos a ver no centro qual será a cidade, provavelmente Leiria, vão já perceber porquê. Está a ser programada a nova edição. Hoje foi feita uma reunião de trabalho deste grupo, precisamente para lançar a nova edição para 2026, no Congresso da UIA, que será em Barcelona. E, portanto, para quem estiver interessado, havemos de fazer a divulgação depois em tempo oportuno. É muito importante mostrarmos o trabalho que estamos a desenvolver, partilhá-lo, e criar boas práticas através desta partilha. Eu não me vou estender mais, vou agora falar e apresentar o Tiago Reis Oliveira, porque vai ser o nosso primeiro orador. O Tiago vai nos trazer o projeto do Centro Hípico Terapêutico do Pony Clube do Porto. O Tiago é arquiteto, formado na FAUP, e a sua paixão pela arquitetura resulta em contínua e apaixonada produção do projeto à obra, passando pela publicação regular de artigos e em revistas de especialidade. O Tiago é fundador da empresa 10 Dedos Valentes, portanto é um ateliê através do qual une os domínios improváveis como a arquitetura,
a imagem e a educação, no sentido de sensibilizar a sociedade para a crucial importância do desenho do espaço como potenciadores de qualidade de vida. O projeto premiado, então, assume a garantia das condições ideais para a prática da equitação terapêutica a crianças e adultos. Vamos então ver a apresentação do Tiago. Obrigado, Susana. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite que me foi feito pelo Conselho Diretivo Nacional e pela secção de Lisboa e Val do Tejo. É um prazer estar aqui para apresentar este projeto, que foi um projeto e um desafio único e singular pelo âmbito que tem do ponto de vista da inclusão social e da resposta que também dá e da própria responsabilidade social, que é tão importante. Na arquitetura temos uma responsabilidade civil, mas também temos uma responsabilidade cívica e social, e acho que a arquitetura deve sempre traduzir isso na forma como interpreta o lugar, na forma como responde a um programa e na forma como resolve as necessidades, as vontades e as possibilidades que um promotor nos coloca. Portanto, esta imagem sintetiza um pouco os utentes deste centro de equitação terapêutica. Nós vemos aqui, tanto o utente, o funcionário e o animal, que neste caso é um pónei, que dá o nome à própria Associação Solidária. E o desafio foi converter um terreno na cidade do Porto com 1 hectare, que estava em ruínas, no centro hospitalar Conde Ferreira, num lugar de esperança e alegria, que é a casa para a Associação Solidária para o Clube do Porto. Mais duas imagens em que vemos, portanto, o âmbito e o propósito da obra e da associação. A Pony Club é uma instituição particular de solidariedade social e tem uma missão, de facto, humanitária, focada nas práticas esportivas e terapêuticas de forma abrangente e inclusiva, sem fronteiras de ordem social e económica. E é um projeto social de mecenato e, de facto, aposta na inclusão social, no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. Aqui vemos o antes e o agora. Estamos a falar de uma construção mineral, uma construção que estava em total ruína, e a arquitetura procurou restaurar, de certa forma, esse ambiente, que seria um ambiente que provavelmente existiria. Não tivemos qualquer tipo de acesso a fotografias, temos só uma hipótese e procuramos responder às necessidades do programa, mas conservando o máximo possível deste ambiente, que era um ambiente mais rural, que neste momento está no centro urbano do Porto, na freguesia de Paranhos. Aqui podemos ver um pouco a síntese histórica e a evolução ao longo dos séculos. Fazer só uma pequena introdução, que o hospital foi inaugurado em 1883, século XIX, portanto, que era o Hospital dos Alienados. É aquela marcação ali, peço desculpa, esta marcação aqui a branco é o terreno de 12 hectares, portanto, inicial do Hospital Conde Ferreira. Esta representação que vem a vermelho é o terreno de 1 hectare que está neste momento edificado o Centro de Equitação Terapêutica. Já havia, portanto, no final do século XIX, a necessidade de dar resposta a um problema social, nomeadamente sem-abrigos e pessoas com doenças mentais, e o Conde Ferreira, portanto, financiou a construção deste hospital na freguesia de Paranhos. No século XX, começam a surgir edifícios de apoio ao centro hospitalar, portanto, situações como uma padaria para fornecer as cantinas do próprio hospital, estábulos e armazéns agrícolas para cultivo também de usufruto do hospital. Na década de 90 houve o roubo aqui que já está representado, a VCI aqui ainda não, como veem, portanto desapareceu ali um grande pedaço do terreno original do Conde Ferreira e no início do século XXI vemos a disposição das ruínas, estava tudo em ruínas. E em 2015 foi assinado então um protocolo entre a Associação Solidária para o Clube do Porto e a Santa Casa da Misericórdia para se revitalizar este espaço e convertê-lo num centro de equitação terapêutica.
A reabilitação foi então o ponto de partida para este ambicioso programa de cariz social que foi um centro de equitação terapêutica. Como vemos aqui, as imagens atestam o estado em que se encontravam os tais edifícios que foram feitos ao longo de 80 anos, portanto desde o início do século XX, e estavam em completa ruína. Aqui também a sobreposição da evolução ao longo dos tempos. Temos aqui a Rua de Costa Cabral, que é o eixo principal no qual são feitos os acessos principais ao Conde Ferreira, portanto o edifício original. Temos depois aqui a intervenção do Centro de Equitação Terapêutica, com um acesso próprio nesta rua aqui, que é uma rua mais secundária, a Rua Fontouteiro, e há também aqui uma ligação direta, uma vez que existe aqui um grande serviço de autocarros, à Cota Alta, para que possa haver aqui a deslocação e a entrada por aqui para esta alameda que faz a ligação entre a Cota Alta e a Cota Baixa. Há uma simbiose interessante que foi feita neste território, que é o hospital que faz então o serviço de apoio às doenças mentais. Temos aqui uns jardins comunitários de usufruto para os utentes e para a comunidade residente. Portanto, existe aqui uma integração, todo um terreno de agregação social, e houve depois, portanto, a pedra de fecho foi o Centro de Equitação Terapêutica, que faz aqui uma simbiose funcional interessante entre estes três elementos. Agora, mais aproximadamente, vemos a distribuição do centro de equitação, o tal acesso pelo Hospital Conde Ferreira, à Cota Alta, e o acesso à cota mais baixa com uma rampa nesta intervenção, e estes dois eixos são os eixos principais, aqui a Alameda. Vemos então os edifícios originais representados esta cor e os edifícios novos a vermelho, e tudo gravita à volta desta espécie de ilha que faz o encontro entre as cotas possível, da forma mais atenuada possível, com estes dois picadeiros exteriores. Este picadeiro é o picadeiro de hipoterapia e este aqui serve para a equitação desportiva adaptada. O programa responde ao maior número possível de terapias e pretende, de facto, ser um espaço de inclusão, de agregação e esperança para todos os utentes, e acolhe utentes particulares, de instituições, escolas, toda uma panóplia de público que pode usufruir deste espaço na cidade de Porto. As valências são três: hipoterapia, focada na intervenção ao nível cognitivo, como o autismo e síndrome de Down; a equitação terapêutica, está mais focada na intervenção ao nível de reabilitação física e motora; e, por fim, a equitação desportiva adaptada, que é focada numa aprendizagem para pessoas com necessidades especiais, mas que têm uma relativa autonomia. Portanto, conseguem ter uma adaptação mais individual do ponto de vista da terapia. Esta imagem que veem é um dos edifícios principais que foi reabilitado e decorre aqui uma aula de equitação terapêutica. Do ponto de vista funcional, temos então espaços de hipoterapia, representados a vermelho, temos espaços comuns, como uma sala multiusos e sanitários de apoio a todo o complexo, a amarelo, temos espaços de administração a azul, e depois espaços técnicos de apoio, que são estes, de apoio aqui aos picadeiros exteriores. Este será o picadeiro interior para a hipoterapia. Desculpem, este aqui é o da equitação desportiva adaptada. Este, sim, foi um edifício novo para a hipoterapia, com uma rampa que permite que pessoas com cadeira de rodas possam aceder para facilitar o acesso ao dorso do pónei ou do cavalo. Temos depois também aqui, junto às zonas das terapias com os animais, temos depois outra componente mais humana, que tem a ver com o gabinete de psicologia, gabinete de fisioterapia e balneários. Deste lado, concentram-se todos os apoios e espaços relativos aos animais. Temos os boxes de cavalos e póneis, neste edifício e neste edifício, e este edifício serve para a manutenção das próprias boxes. O centro de equitação pretendeu ser o mais aberto possível a estas três
faces que utilizam o espaço, ou seja, utentes, funcionários e os animais. As boxes estão abertas para o espaço, como se vê aqui nestes corredores, portanto são corredores cobertos. Aqui há uma zona franca de entrada mais interior para estas boxes e a ideia era que houvesse este contacto entre o animal e as pessoas, para que fosse clara o propósito de todo o espaço, do ponto de vista da inclusão. Sem barreiras visuais, portanto, entramos no espaço e compreendemos logo qual é o objeto e quais são as terapias que vão ser feitas. E é nesse sentido que o programa está desenvolvido. Do ponto de vista de piso 1, temos por cima destas boxes todo o espaço da administração, que tem uma vista ampla sobre todo o complexo, e este espaço, que era uma antiga casa, ainda serviu para colocar aqui 3 gabinetes também de apoio à administração. Do ponto de vista de coberturas, conseguimos perceber pelas cores que tudo o que está representado a laranja são as construções antigas de ruínas, em que foi respeitado o sistema construtivo, ou seja, mantivemos as paredes, construímos o que não existia em madeira, com telha, e todas as partes a vermelho. Já são situações em que utilizamos materiais mais recentes, como chapa ondulada, situações de tela, para, de facto, assumir a diferença entre o novo e o antigo. Aqui 3 perfis que também demonstram o que disse ao início do ponto de vista de relação de cotas. Este corte é um corte pela Alameda e vemos aqui todos os acessos aos vários edifícios, portanto, o picadeiro principal, interior, o segundo picadeiro para a hipoterapia, o espaço com os gabinetes de fisioterapia, a tal sala comum e a bateria de sanitários e depois estes espaços aqui multiusos e de armazéns de apoio aos picadeiros exteriores. Aqui temos outro exemplo de secção em que se vê a diferença de cota entre o picadeiro exterior da hipoterapia e o picadeiro de equitação desportiva adaptada. E por último, temos por esta, portanto, a passar aqui neste eixo, a representação da construção existente, que é o picadeiro interior principal, e os edifícios novos, onde temos então as boxes aqui no piso 1 e a administração no piso superior. Isto é uma imagem da sala multiusos, que pode servir para festas de aniversário, práticas de yoga, práticas de todo o tipo de apoio às terapias. E, como é natural, num projeto de centro de equitação vocacionado para a hipoterapia, o cuidado com as pessoas com mobilidade condicionada tem que existir em todos os momentos do projeto. E, nesse sentido, as infraestruturas como balneários, instalações sanitárias, o espaço de convívio têm esse cuidado na forma como a arquitetura foi desenvolvida. As áreas exteriores, como se vê aqui, também demonstram a diferença entre o que é circulação viária e circulação pedonal. Procurou-se atenuar a diferença topográfica com rampas de forma a ser o mais cómodo possível a deslocação de pessoas em cadeira de rodas ou com outro tipo de condicionamento. E, do ponto de vista de texturas, também é muito óbvio perceber a que pertence cada área. Aqui a imagem também com a representação comum das áreas de circulação, exteriores e interiores, e mais uma vez vemos aqui, portanto, todo o espaço fluido do ponto de vista de relação entre utentes e animais e boxes, a relação com os vários momentos de terapia, sejam eles exteriores ou interiores. Aqui também vemos os acessos, as cotas são praticamente zero, com um ressalto mínimo para se poder facilitar ao máximo a entrada de qualquer tipo de pessoa. E, uma vez mais, o cuidado com as texturas também do ponto de vista de questões de atrito e portanto, uma vez mais também cromaticamente a diferenciação entre o pedonal e o viário. Aqui temos novamente o picadeiro principal com uma representação de uma aula de equitação terapêutica. E ela, de facto, é o ideal para tratamento de problemas de desenvolvimento psicomotor, desordem emocionais e dependências dos 8 aos 80, portanto.
Neste momento, a fotografia ilustra aqui estas crianças, mas posso dizer que não há qualquer tipo de limitação. Tem todo o tipo de pessoas lá, desde séniores a pessoas mais jovens. Do ponto de vista da obra, e como já tinha dito anteriormente, os sistemas construtivos procuram mesmo revelar os tempos e as formas e as estratégias entre o novo e o antigo. Aqui tivemos um exemplo do desmonte de uma chaminé que existia lá na padaria. E aqui também vemos as várias camadas de materiais e de escalas. Havia muita pedra, como se pode ver aqui, reutilizada. Havia muita pedra. Pedra em construção de ruína e pedra completamente desagregada em monte. A sustentabilidade também foi muito importante neste projeto e procurou-se utilizar ao máximo todo o material que já existia. Há também aqui este edifício, foi um edifício reciclado, ele estava noutro terreno na cidade de Porto, tinha sido desenvolvido também pelo nosso ateliê sensivelmente 10 anos antes. A associação adquiriu esse edifício no espaço onde ele estava e, quando fez o protocolo, decidiu desmontar esse edifício, que é feito em madeira, e usá-lo quase como o centro de gravidade para o novo centro de equitação. E, uma vez mais, procurou-se assumir que os materiais são diferentes, de facto. Existem materiais do século XIX, existem materiais de outro território com outra escala que foi traduzido para aqui, e depois este novo edifício também noutro material. O que se procurou fazer convergir foi, de facto, cromaticamente, do ponto de vista de escala, do ponto de vista de desenho, mas assumir, de facto, que o novo é novo, o antigo é antigo, mas conseguem todos coabitar de forma tranquila neste espaço. Aqui, uma vez mais, o contraste entre o antes e o depois e, uma vez mais, também a relação cromática. Desculpa, aqui, relação cromática, portanto, temos o componente mineral, depois temos o vermelho e aqui o edifício que foi então transportado, com a zona da administração e a zona dos cavalos. Como podem ver, há uma franca visualização do propósito de todo o centro hípico. Uma pessoa pode entrar à cota alta por este portão ou subir a rampa e consegue, de um relance, vislumbrar utentes, funcionários e os animais que dão um mote a todo o centro de equitação. Aqui uma imagem de close-up ao edifício que foi recuperado para o picadeiro interior e também, uma vez mais, o cuidado na acessibilidade e na relação entre a zona pedonal e viária, praticamente complanar, sem ressaltos, ter sempre esse cuidado. Foi um dos propósitos do projeto. Aqui um close-up também à zona das boxes animais, uma vez mais a importância dos materiais como algo que pudesse apelar ao tato e ao sentido de relação entre humanos e animais. E aqui também os vários planos do território no qual o centro de equitação foi colocado. Se repararem, temos aqui primeiro o picadeiro de equitação desportiva, vemos depois o picadeiro da hipoterapia, os edifícios da última linha do centro de equitação e já começamos a ver também todo o complexo do centro hospitalar de Conde Ferreira. Portanto, é um território com uma grande diversidade de programas e de arquiteturas. Aqui uma imagem interior de um dos espaços que foi recuperado. Como disse inicialmente, assumiram-se aquilo que poderia ter sido a imagem inicial do complexo, portanto com construção em madeira e a cobertura em telha cerâmica, e temos estes espaços também usados de uma forma polivalente pela associação. Para terminar, e acho que esta fotografia também sintetiza um pouco o que se desenvolve no centro de equitação terapêutica, portanto a relação entre as várias partes, uma vez mais, portanto o animal, os funcionários e os utentes. Assuma-se as diferenças como manifesto de uma arquitetura de inclusão, portanto procura-se mesmo fazer esse mimetismo entre o que se desenvolve do ponto de vista de entidade, que a Associação Solidária Pony Club tão bem faz, na própria arquitetura. E foi um pouco esse o objetivo do projeto. Agora, pedia para colocarem o vídeo, só para poderem conhecer
Obrigada, Tiago. Vou agora então apresentar o Vítor Santos Cruz, arquiteto, com mestrado em Construção e Recuperação de Edifícios e Sítios Históricos, feito na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Fundou a empresa AMVC Arquitetos com o colega Alexandre Maia. O âmbito dos projetos desenvolvidos pela empresa abrange diferentes áreas da arquitetura, tais como a habitação coletiva e individual, equipamentos, serviços, turismo, espaço público, planeamento e urbanismo, ambiente e paisagismo. Tem em particular interesse pela área da recuperação e preservação do património, uma área de formação específica dos sócios fundadores. Vamos então perceber como é que foi desenvolvido o projeto de acessos mecânicos ao Castelo de Leiria. São 2 novos acessos perfeitamente integrados na paisagem e foram instalados para facilitar a chegada a um castelo medieval que supostamente foi montado para ser inacessível ao inimigo, não é? Mas eu acho que vale a pena então vermos o trabalho do Vítor. Então. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu venho apresentar-vos aqui, não sei se estão a ouvir. Bem, acho que estão. Pois, agora está melhor. Portanto, venho-vos a apresentar os acessos mecânicos ao Castelo de Leiria. Começamos aqui por um enquadramento geral para termos a noção do que efetivamente estamos a falar. E, de facto, o Castelo altaneiro, portanto, está representado no topo do morro, portanto, e como dizia a Susana, num sítio perfeitamente inacessível, e agora, passado alguns séculos, nós estamos quase que a subverter, ou seja, era inacessível e agora nós estamos a criar acessibilidades para que se possa lá chegar. Mas, portanto, vê-se então ali o castelo em cima, portanto, e nós fizemos uma ligação com acesso mecânico, portanto, esta é a encosta norte e vemos aqui a ligação, portanto, um elevador inclinado e depois já vamos ver do outro lado, portanto, que isto faz a ligação ao castelo e depois desce para a parte baixa da cidade. Portanto, em termos gerais, portanto, vou-vos dar aqui algumas indicações para percebermos o contexto geral do projeto. Portanto, o objetivo, portanto, era dotar o Castelo de Leiria de acessibilidades que fomentassem o aumento das visitas turísticas, oferecer à população e aos turistas um percurso pedonal assistido ao casco velho da cidade, potenciar os estacionamentos periféricos e a retirada de carros da zona histórica. As linhas gerais do projeto, portanto, pretendiam-se com uma escolha de soluções de baixo impacto, quer ao nível arquitetónico, quer ao nível das soluções construtivas, utilização de meios mecânicos adequados, eficazes, eficientes, não poluentes e com baixos custos de manutenção. Somando tudo isto e misturando, portanto, a solução preconizada criou 2 percursos alternativos ao castelo, um pelo lado norte, que era o que estávamos a ver, e outro pelo lado sul, que se complementam fechando um circuito. Utilização de elevadores verticais e inclinados, o que vimos era inclinado, também há verticais, de acionamento elétrico de elevada eficiência, equipamentos de funcionamento automático sem necessidade de operadores. Portanto, em termos gerais, mais uma vez, portanto, nós temos o morro do castelo e temos a parte norte e o que se pretende é fazer uma ligação, portanto, acessível ao castelo, portanto, para poder visitar o castelo e depois haver uma continuidade para a zona baixa, portanto, a zona baixa da cidade que vai desembocar aqui na zona da Sé. Podemos começar de um lado ou do outro, portanto, aquilo que falávamos há pouco de fomentar o estacionamento periférico, isto é o estádio de Leiria, há aqui uma zona muito grande, muito disponível para fazer estacionamentos, portanto faz todo sentido que os estacionamentos e as viaturas fiquem na zona periférica e então as acessibilidades são feitas neste percurso. Alguns dados para também terem uma noção do que efetivamente se trata, portanto,
A estação superior está à cota, no acesso norte do lado do estádio, portanto a estação superior está à cota 74, sensivelmente, a estação inferior 36, há uma diferença de cotas aproximadamente 37 a 86, distância entre estações no lado norte, portanto no percurso inclinado 115 metros, cota média de atravessamento da via interior, portanto que há um atravessamento que já existia, que nós tivemos que manter e contornar, digamos assim, portanto tem aproximadamente 4 metros, capacidade do elevador são 20 pessoas, velocidade 1,6 metros por segundo. No acesso sul, portanto os elevadores são verticais, elevador superior à cota 56, que é o largo da PSP, portanto, cota 49,80, uma cota intermédia, largo da Dr. Manuel Arriaga, portanto, temos aqui uma diferença mais pequena, cota mínima, 6,32. O elevador inferior, portanto, há um primeiro percurso de 6 metros e depois há um outro mais extenso, portanto, o elevador inferior, à cota da Sé, largo da Sé, 31,90, diferença de cotas para a primeira paragem, 17,9, diferença total de cotas 24,2, portanto, dimensão do túnel, porque nós, para ganhar uma promada vertical, tivemos que fazer um túnel, e só ao fundo desse túnel é que saímos posterior, portanto, 12 metros, poço do elevador, onde circula o elevador da forma vertical, portanto, o maior que é interior, parcialmente, 2,90 por 2,90, a cabine, cá está, acessibilidades 1,40 por 1,10, capacidade de 8 pessoas, aqui leva menos pessoas porque os condicionantes são diferentes. Em termos de custos, para terem também uma noção, distribuído por especialidades, arquitetura paisagista, tudo isto, portanto a arquitetura de facto tem aqui um grande peso, mas isto como é um acesso mecânico de elevadores e que teve que se implementar numa encosta, estruturas, tudo isto é bastante pesado, portanto aqui a parte de estrutura tem um valor, assume aqui um valor relativamente alto. Outra especialidade que tem valor alto, como é óbvio, portanto são os acessos mecânicos, são os elementos que transportam as pessoas e aqui também não menos importante a parte da arqueologia, que também assume aqui um valor também importante. Portanto, vamos começar então uma breve apresentação do acesso norte, que tem duas estações, a estação superior e inferior, e depois vamos então para a parte sul. Em termos esquemáticos, portanto, nós temos a entrada do castelo, portanto, isto aqui é uma torre do castelo, portanto, nós chegamos precisamente aqui, o elevador vai fazer esta encosta toda, que são os tais, aqui está marcado 141 metros, e temos uma estação inferior aqui, portanto, esta é a Avenida 25 de Abril, que existe, há possibilidades de fazer o estacionamento, conforme já disse, fazer o atravessamento e depois apanhar o elevador, tudo isto tem rampas e acessos para a mobilidade condicionada e depois podemos ir pelo elevador inclinado a esta zona. Aqui um perfil que nos ajuda também a perceber o perfil do terreno, portanto, a inclinação e a extensão. Portanto, estação lado norte, portanto, estação superior, estação inferior, o tal atravessamento que nós falávamos, que existe mais ou menos aqui nesta zona, está-se aqui a ver um carro, que tivemos que respeitar, porque já existia, e até por uma questão de emergência, de viaturas de emergência, tivemos que considerar e manter isso. Portanto, tinha que ter uma determinada altura. Portanto, chegamos aqui e pode ser assim ou assim, depende da forma como façamos o acesso. Aqui uma vista aérea que nos permite também perceber aquilo que vos acabei de dizer no esquema, portanto, a torre do castelo que se implanta aqui e nós tivemos que encostar nesta zona, portanto, e trazer o elevador deste ponto até aqui. Isto é quase como um exercício geométrico, ou seja, quase que foi uma tangente ali e é o máximo que conseguimos encostar ao castelo e depois na parte estrutural já vou explicar isso, mas é o máximo que conseguimos encostar ao castelo sem pôr em perigo a muralha do castelo, as fundações, tudo isso, portanto, porque aquilo implicou grande escavação e tinha que haver esse cuidado. Portanto, cá está, acesso norte, estação superior, portanto, esta é a estação superior, conforme vos disse,
portanto nós passamos aqui quase uma tangente res-bes aqui à entrada do castelo, portanto esta zona de torre. Houve a necessidade de criar aqui rampas porque nós tínhamos 2 pontos que nos obrigavam portanto é uma linha reta e esses 2 pontos obrigavam-nos a ter uma determinada inclinação, portanto, que era o ponto de partida e aquele atravessamento a meio. E quando chegávamos cá em cima também já não poderíamos nem trazer mais à frente, mais atrás, era quase que este o ponto exato. Portanto, não está exatamente à cota, portanto, ainda aqui há um vencimento através de rampas e zonas planas, portanto, não é muito acentuado, mas pronto, ainda há aqui uma diferença de cotas. Isto foi uma simulação tridimensional, portanto, tivemos que estudar todas estas soluções de forma tridimensional e também, de alguma maneira, convencer a autarquia não tinha o poder total na decisão, depois tivemos que trazer às entidades e as entidades pronunciarem-se e perceberem exatamente o que é que estávamos a tratar. E, mais uma vez, portanto, aqui a relação com a muralha, portanto, fazemos o percurso de forma na diagonal, portanto, é um elevador, isto é um elevador, em vez de ser vertical, no percurso vertical funciona de forma enviesada, portanto, aqui inclinada, e a ligação também à plataforma de desembarque. Isto já é realidade. Não, isto é simulação ainda, tivemos que simular mais uma vez os acessos, as diferenças de cotas, portanto há sempre, depois, tudo isto cria ali algumas contingências em termos de obra, porque se fôssemos a fazer agora, fazíamos tudo direitinho, tudo certinho e batia tudo certo. Acontece que isto é, de facto, inclinado, nós vimos com um percurso plano e depois temos que ajustar, portanto, como é que isto depois é feito para pessoas com mobilidade condicionada, de muletas, cadeiras de rodas, carrinhos, etc. Portanto, há sempre aqui alguma margem que se tem que adaptar em obra e que acabou por funcionar bem. Portanto, mais uma vez, a simulação tridimensional. Em termos técnicos, esta é a estação superior, existe um grande maciço em betão, que é esta zona aqui, é neste maciço em betão que estão ancorados os perfis do elevador, onde o elevador circula. Cá está a relação com a muralha, que ela existe aqui, portanto, e com a torre. O compromisso era em não encostar muito para não fragilizar a zona de fundação da muralha, mas também não queríamos trazer muito para fora, porque quanto mais trazíamos para fora, maior era o volume, ou seja, provavelmente com mais 1 metro distanciado da muralha, nós ganhávamos se calhar em altura mais 2 metros de maciço em betão, portanto também não interessava ter ali um maciço muito grande. Portanto, este é o maciço que vos falo há pouco, ele interiormente maciço, não é todo maciço, portanto há uma parte que é maciça, tem uma fundação larga, temos que arranjar cota para albergar, para ganhar lastro, para fazer a fundação da estação, do maciço. Ele interiormente tem mecanismos cá dentro, depois acabamos até por, havendo espaço para isso, ficaram instalados os equipamentos da segurança integrada, de câmaras, etc. Portanto, é um percurso que é vigiado por câmaras, portanto está tudo nesta zona. Portanto, aquilo era que eu vos dizia há pouco, portanto, a relação entre este ponto e este teve que ser pensado, porque eu, trazendo isto mais 1 metro para fora, era mais que se calhar 2 metros aqui em altura, portanto, e vê-se perfeitamente aí a contingência. Portanto, vimos a estação superior, a estação inferior, portanto, une-nos a este ponto inferior. Cá está a relação do elevador, portanto, quando saímos do elevador, há sempre uma zona de rotação das cadeiras, até bastante folgada, porque é suposto que venham grupos de pessoas ou autocarros que podem estacionar na zona do estádio, estacionam lá, portanto, e tem que haver aqui um ponto de concentração para depois entrar no elevador, portanto, há ali uma zona mais folgada. Portanto, isto vem da 25 de Abril, que é a avenida que passa aqui rasante, e vamos fazendo sempre em rampas, aqueles pormenositos que às vezes a gente vê no manual das acessibilidades e que depois temos que aplicar, as inclinações, os patamares, o passamãos com uma determinada altura, pronto, com 2 alturas, portanto, tudo isso teve que ser considerado. Portanto, nós estamos a falar
neste ponto aqui, que estamos a chegar, portanto, a ligação a este ponto. Isto foi a simulação tridimensional, que depois vocês vão perceber com a realidade que foi implantada, que em termos de cotas e de articulação com o existente, não ficou tão longe e tão distante quanto isso. Isto é fotomontagem, isto já existe, isto é a ligação das cotas, portanto, os acessos, isto já existia e manteve-se, portanto, quem não tem dificuldades pode perfeitamente manter o acesso que já existe, mas este é o percurso acessível. Desenhos técnicos, portanto, a zona de chegada à parte inferior, aqui aquilo que eu dizia, portanto, um ponto de encontro para reunir as pessoas para poderem ou entrar ou sair, a ligação em rampa até ao passeio existente e pronto, portanto, em termos técnicos, basicamente é isto. O troço entre as duas estações teve que ganhar cota alta para podermos passar e de alguma maneira também para libertar, para não ser um rasgo e uma intervenção no solo também muito violenta, portanto libertámos um bocado isso, portanto as sapatas tiveram que sempre apanhar o firme, determinadas zonas que depois tiveram que ser cravadas com perfis, porque quando não tinham estabilidade suficiente tiveram que ser cravadas, que depois foram recobertas e houve um projeto de paisagismo que repôs o talude e as condições existentes e ao fim e ao cabo depois só vemos pontualmente os perfis a saírem e, pronto, e depois o elevador passa nos carris. Isto ao longo do tempo a natureza acaba por fazer aqui também um papel de integração que vai crescendo e vai-se desenvolvendo, às vezes é demais porque depois interfere com o mecanismo do elevador, mas acaba também por envolver e tapar um bocado, digamos, a estrutura metálica. Portanto, vimos o acesso norte, vamos agora ao acesso sul, portanto nós tivemos ali naquele ponto do castelo, vê-se a torre está ali ao pé da grua, vê-se ali, portanto nós saímos ou vamos ao castelo e visitamos, mas depois podemos vir na rua existente, que foi também arranjada, tudo isto foi alvo num processo de renovação urbana. Isto é o largo da PSP, que é este edifício aqui, e neste largo aqui é que nós chegamos e entramos neste elevador vertical, o primeiro troço cerca de 6 metros, portanto entramos aqui e fazemos este troço, para depois ganhar aqui um ponto horizontal e depois voltar a entrar e sairmos cá em baixo. Este ponto intermédio faz uma ligação para esta cota, que é uma zona de escolas. Portanto, aqui à frente é uma zona de escolas e há um fluxo, digamos assim, de pessoas neste sentido que podem continuar a vir normalmente pelo que existe ou então facilitar e vêm quase em percurso plano até aqui, entram no elevador e vêm à cota da Sé, cá em baixo. Portanto, em termos esquemáticos, era aquilo que eu dizia, a Sé, aqui a entrada, depois podemos circular e vir até aqui à cota 56, 12, entramos, fazemos aqui o primeiro percurso de 6 metros e depois entramos novamente na vertical, mais 15, 17 metros e depois saímos em túnel aqui no largo da Sé, mesmo em frente à Sé. Isto é esquematicamente o que acabei de dizer, portanto, cota do largo da PSP, cá em cima, entramos, 6 metros, um primeiro patamar, primeira cota, e depois um poço vertical, portanto, isto aqui é dentro do terreno, portanto, foi tudo escavado, desmontámos a encosta e depois voltámos a montar, e depois há um túnel que nos faz a ligação à cota da Sé, que é lá em baixo, portanto, o percurso é este, fazemos, saímos, andamos ali, descemos e vimos para ali. E esta é uma fotomontagem, mas foi importante para nós percebermos qual era o impacto que isto poderia ter. Cá está, lá em cima, a cota do largo da PSP, entramos no primeiro troço, vamos ou para fora ou para o outro elevador, vertical, saímos no túnel e vimos cá fora. Portanto, simulação, mais uma vez, do elevador, tudo isto é estrutura em betão, portanto, isto está escondido e por uma questão estrutural
portanto teve que ser desta maneira. O elevador é tudo estrutura metálica e perfis metálicos, portanto é uma caixa que depois a estrutura metálica apoia-se na estrutura do betão. Portanto, a chegada à zona da Sé. Em termos técnicos, portanto, desenhos técnicos, cá está a promada vertical do elevador e que depois saímos e vimos dar ao largo da Sé. Portanto, há questões técnicas que tiveram que ser acauteladas, de incêndios, de elétricas, de segurança, etc. Tudo isso foi previsto e, portanto, aqui uma planta para percebermos, portanto, o primeiro elevador, largo da Sé, 6 metros, passamos, circulamos, tudo isto é horizontal, promada vertical, saímos no elevador. Aqueles, voltando um bocadinho atrás, aqueles 300 e tal mil euros que aparecem da arqueologia, depois estão diluídos por escavações para uma sapata, para 2, para 3, para 4, para desmontar isto aqui, portanto, houve aqui muito trabalho de arqueologia para que isto pudesse ser sustentado e não estarmos a cometer nenhum atentado ao património. Esta é uma outra cota mais acima. Portanto, em termos de perfil, toda esta encosta que temos aqui, portanto, tudo isto foi desmontado. Há aqui 2 vias que foram cortadas enquanto foram feitas as obras, portanto, foram feitas sondagens em termos de arqueologia, mas também em termos portanto, de geotecnia, portanto, foram feitas ali carotes para perceber a rigidez do terreno, onde é que tínhamos mais pedra, menos pedra, onde é que estavam as diferentes camadas. Tudo isto foi feito previamente, portanto, na zona superior, na zona das estradas, nas zonas inferiores, para percebermos efetivamente o que é que tínhamos ali em termos de solos e até que ponto poderíamos trabalhar aquilo. Neste perfil aqui, não sei se conseguem ver bem o apontador, mas pronto, tudo isto foi desmontado e depois foi feita a estrutura e foi reposto. O primeiro elevador, aqui, as ligações, os acessos, as cotas de nível, tudo isto, portanto, tudo isto sempre com esse rigor, para que isso possa ser perfeitamente acessível. Isto é uma imagem final, portanto, punha-se aqui também alguma discussão depois teórica que tivemos que fazer e tivemos que rebater e tivemos que justificar, porque aqui percebe-se bem a relação do património do existente com uma estrutura nova, a relação dos dois e a vivência dos dois, portanto, queríamos também, de facto, assumir uma intervenção nova, mas que tivesse alguma relação com o existente e que não fosse impositiva. E este desenho é um desenho de estruturas para perceberem o desmonte a que foi sujeito a encosta. Portanto, isto teve que começar de cima para baixo, o desmonte, e tiveram que ser cravados perfis em toda a volta para definir uma área de trabalho. Estes perfis teve que ir uma máquina própria para os cravar no solo. Foram feitos uns círculos com diâmetro, talvez, não sei, 30, 40 centímetros, e depois os perfis foram colocados no interior, foram cheios com calda de cimento, portanto, uma argamassa muito forte, para nos poder dar lastro para poder trabalhar. Portanto, isso foi feito de cima para baixo e, à medida que estava protegida e estava escurada a zona de trabalho, foi sendo escavada. Portanto, tiveram que ser colocados estes perfis. Portanto, isto é uma estrutura aqui que foi sendo montada. Cá está os diversos layers, as diversas camadas de solo, mais rijas, menos rijas. Portanto, tudo isso já estava perfeito definido na geologia. E aqui, este aqui, digamos que é soluções de contenção. Portanto, isto não é a solução da estrutural em si do projeto, é a solução de contenção para se poder trabalhar em projeto, em obra. Este, se calhar, é mais ilustrativo daquilo que eu acabei de dizer, portanto, as diversas camadas e com as resistências, tudo isso dado-nos pela geologia, e depois os perfis, cá está, foram cravados, teve que haver escuramento de uns com os outros para poder haver segurança no trabalho, foi-se desmontando até que toda esta zona foi desaterrada, digamos assim,
e depois construiu-se a estrutura. Cá está mais uma vez os perfis. Esta é da estação norte. Portanto, cá está a muralha do castelo. O sistema foi o mesmo, cravar os perfis. Teve que haver uma máquina que fez a furação, depois cravaram-se os perfis, foram solidificados, travados uns com os outros, e a partir daqui é que conseguimos trabalhar para pôr em segurança a estrutura existente. Isto foi monitorizado pela parte da arqueologia, inclusive com os pontos, os alvos, e perceber que se havia movimentos, por mínimos que fossem, portanto, tudo isso foi salvaguardado. E isto aqui é uma imagem assim um bocado apoteótica, catastrófica, mas de facto foi o que aconteceu. Portanto, houve reforço de estrutura metálica. Isto eram infraestruturas nas vias que existiam, que tiveram que se manter em funcionamento, portanto, era saneamentos, eletricidade, etc. Havia aqui uma zona de PT que também teve que ser acautelada. Tudo isso manteve-se em funcionamento. Depois algumas foram reformuladas, aproveitou-se a obra para serem reformuladas, mas pronto, este buraco teve que ser escavado. Aqui há projeção de betão nas paredes para consolidar enquanto não havia estabilidade, portanto teve que ser feito todo este trabalho. Isto é uma fotografia final, portanto cá está, e aqui dá para perceber a promada vertical do elevador, em que nós vamos ter aqui a este ponto, lá mais à frente, e depois saímos e vimos cá fora. E aqui, se calhar, portanto, também se percebe em termos geral aquilo que acabámos de apresentar, portanto, a saída para a zona da Sé, para a cota da Sé, que depois continua para a parte baixa da cidade, o elemento vertical, que naquela imagem que eu vos mostrei há pouco e na relação da estrutura nova com o património edificado, com o património, parecia ali um bocado mais próxima, mais violenta, mas se eu se calhar desandasse um bocadinho aqui a objetiva, quase que já nem percebíamos que existia ali. Portanto, e os ferros também, a estrutura metálica está uma cor escura, acaba por passar mais despercebido. Portanto, a versão final, digamos que é mais discreta, digamos assim. Portanto, isto em termos gerais foi o nosso projeto. Eu se calhar pedia agora para um pequeno filme, que são 2 minutos, e resume se calhar de forma mais ilustrativa o projeto. É um dos maiores investimentos na área da cultura em Portugal nos últimos anos, e isso representa também uma enorme responsabilidade para podermos conseguir atrair mais investimento, mais economia para a nossa região neste momento em que estamos a ultrapassar a pandemia. Os acessos mecânicos ao Castelo de Leiria fazem parte de um plano mais abrangente de mobilidade urbana que pretende ligar a parte baixa da cidade ao Castelo e à parte norte. O desafio que se punha era um desafio, digamos que vertical, e então a solução preconizada foram 2 elevadores verticais, 2 elevadores também eles especiais, porque são elevadores que estão completamente expostos à intempérie. Esta é a estação norte dos acessos mecânicos ao Castelo e permite-nos fazer uma entrada direta no Castelo e fazer ligação à parte de baixo de estacionamento junto ao estádio. Não é muito diferente de um elevador convencional, mas que se movimenta num plano inclinado, em vez de se movimentar num plano vertical, como os elevadores tradicionais. Muito obrigado. Obrigada a todos. E agora... Obrigada. Um espaço para perguntas. Alguém tem perguntas para fazer a estes 2 senhores? Uma pergunta? Não? Nada? Pronto. Pronto, então vamos para a exposição. Muito obrigado pela vossa presença e então vamos à galeria ver a exposição
dos prémios, dos projetos. Obrigada.